Cubo da soma de dois termos. Quando a gente fala em cubo da soma de dois termos, primeiro, quando a gente fala em cubo elevado a 3, é a potência 3. Cubo, todo número elevado a 3. Da soma mais de dois termos, no caso aqui o primeiro termo x e o segundo termo y. Então aqui eu tenho o cubo da soma de dois termos. O cubo da soma de dois termos, ele pode vir assim também, ó. Porque eu tenho, como é cubo, são 3 vezes. 1, 2, 3. Eu tenho um produto, certo? Da soma de dois termos. Perceba que os termos são iguais, e está acontecendo uma soma, e eu estou multiplicando um pelo outro. Como aqui está entre parênteses, aqui representa um valor, aqui outro valor, e esse aqui outro valor. Então, aqui eu tenho produto, né, da soma de dois termos. No caso, aqui como são 3 somas, eu vou ter um produto das 3 somas, eu tenho o cubo da soma de dois termos. Aqui ele está representando também o cubo da soma de dois termos, só que aqui eu tenho a soma dos dois termos vezes o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado com a soma de dois termos forma o cubo, que expoente 2 com expoente 1 dá expoente 3. A forma de resolver é da seguinte forma: o cubo do primeiro. Então, vamos lembrar que o primeiro termo aqui é x e o segundo termo é y. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, e aqui eu tenho o segundo termo. Então, o cubo do primeiro. Então, o cubo é elevado a 3. Do primeiro termo, x. Então, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes, mesmo que não apareça vezes, aqui é vezes, 3 vezes o quadrado do primeiro. Então, o quadrado é elevado a 2 e o primeiro é x. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, ou vezes o segundo, tanto faz. O segundo termo é y. Mais 3 vezes o primeiro, 3 vezes aqui, vezes, né? O primeiro é x, pelo quadrado do segundo. Então, pego o segundo termo, que é y, e elevo ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Perceba que quando é mais, o cubo do segundo é y elevado a 3. Perceba que quando é mais, só tem sinais de mais. Então, eu vou ter o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, ok? Então, o que que acontece? Essa é a forma de resolver o produto notável, cubo da soma de dois termos. Quando a gente fala em cubo da diferença de dois termos, é semelhante, só que vai mudar aqui algo. O que é que vai mudar? Vamos lá. Cubo da soma de dois termos, da diferença de dois termos. Quando a gente fala em cubo, elevado a 3, da diferença menos. Então, aqui está mostrando a diferença vezes o quadrado da diferença de dois termos, que o quadrado com a diferença de dois termos vai dar o cubo. Ou ele aqui separado. Aparece iguaizinhos num produto, ou seja, numa multiplicação de uma diferença de dois termos. A diferença é menos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Por isso que eu digo que é cubo, porque o cubo é quando você tem 3 fatores iguais. No caso aqui, os fatores representam a diferença de dois termos. A forma de resolver é semelhante à do cubo da soma de dois termos. Veja, cubo do primeiro, então, eu vou pegar o primeiro termo aqui é x, o segundo termo y. Então, o cubo do primeiro termo, então, vai ser o cubo de x. Então, x elevado a 3. Menos, olha, a diferença que vai ser isso. Aqui, menos, tá vendo? Enquanto o outro é mais, tudo mais, esse aqui vai ser menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, então, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos, ó, o cubo do segundo. Então, no cubo da diferença, você vai ter menos após o primeiro termo e menos antes do último termo, certo? No último termo, no caso. Então, eu vou ter o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aqui, ó. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado
do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, na diferença do outro, é só o sinal de menos. Perceba aqui que os termos são iguais, então são os mesmos. Só a diferença só nesse primeiro sinal aqui e nesse último sinal.